Olá, a paz do Senhor Jesus para você, a paz do Senhor Jesus para a sua família. E por falar em família, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre família. Glória a Jesus. Então vamos lá. Se você ainda não inscreveu no canal da igreja, se inscreva. Se você gostar da palavra, dá um joinha, mande para outras pessoas, para que o reino de Deus seja cada vez mais conhecido. Amém? Glória a Jesus. Então vamos lá. A palavra de Deus sempre tratou a família com prioridade. Nos tempos de Abraão, Deus já falou para ele que nele seria abençoar todas as famílias da terra, porque esse é o desejo do nosso Deus, que todas as famílias sejam abençoadas. E como é que está a sua família? Nesses últimos tempos que a gente tem vivido um tempo diferente, algumas notícias nos entristecem, né? A gente vendo que as famílias agora estão mais juntas, muitas vezes, infelizmente, o resultado é diferente do que aquele que a gente queria. Está tendo muita contenda, muita discórdia. Por que será? Será que a família não consegue mais ficar juntas? Será que não consegue mais se entenderem? Estar em comunhão, em união? Porque antes um sai para um lado, outro sai para o outro, os filhos vão para o outro lado. E quando junta? O que acontece quando junta? Infelizmente, nós vimos nesses últimos dias que houve casos até de aumento de separação. Então, nós precisamos preocupar com a nossa família. E quando eu digo preocupar com a família, precisa de uma palavra muito importante no meio. Vamos lá? Aqui em Efésios, antes de eu chegar nessa palavrinha, eu quero falar algumas coisas que fala aqui em Efésios. A palavra de Deus é tão perfeita que ela ensina todos os membros da família. A palavra de Deus não é só para um ou para outro. A palavra de Deus é para todos. E aqui nós vamos ver claramente, aqui em Efésios 5, capítulo 5, a partir do 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Olha que coisa interessante. Dois em uma só carne. Muitas pessoas, muitas mulheres até rejeitam a palavra de Deus porque, infelizmente, alguns homens sem conhecimento têm pegado esta palavra como tendo o direito de massacrar e pisar na mulher. Longe disso. Se o homem está vendo a palavra desta forma, quando se trata dessa submissão da esposa como uma pedra para pisar, ele está totalmente fora da palavra de Deus. Totalmente. Porque a palavra de Deus não está ensinando o homem a agir assim. A palavra de Deus está ensinando o homem a amar sua esposa como ele amou e ama a igreja. Você, homem, tem noção de como Jesus amou e ama a igreja?
Interessante que se a gente voltar lá, ir lá em 1 Coríntios 13, olha para você ver o que é o amor. Olha só, 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4, nos diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se regozije com a injustiça, mas se regozije com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor, a essência verdadeira do amor. Esse é o amor que Jesus quer que esteja no coração da esposa e do esposo. O amor que tudo crê, que tudo perdoa, que tudo suporta. Por isso que a responsabilidade de amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha que coisa tremenda. Isso significa o quê? Que Cristo zela, que Ele cuida, que Ele ama a sua igreja. Da mesma forma, o esposo com a sua esposa tem que ser assim: amar, cuidar, tratar. Não só achar que eu só faz o que eu mando. A palavra de Deus diz que a mulher é submissa, então, vamos ter cuidado. Vamos ter muito cuidado, porque às vezes começa aquela discussão, aquela brigaiada, vem palavrões, palavras que machucam, logo vem uma agressão. Isso está muito longe e fora totalmente da palavra de Deus. Que Deus criou a família para ter tranquilidade, para um cuidar do outro. Quando o homem é solteiro, a mulher é solteira, cada um vive, né, de acordo com a sua situação de solteiro, mas quando eles se casam, eles precisam ter um desejo: eu quero fazer minha esposa feliz, e vice-versa. E quando isso acontece, tudo dá certo. Qual é o maior exemplo de um bom casamento? A esposa imitando como Cristo amou a igreja, a esposa sendo como a igreja imaculada, e o esposo imitando a Cristo como ele amou a igreja. Se os dois pensarem assim, e aqui fala que o amor não é só pensa nos seus próprios interesses, não fala mal, não faz injustiça. Isso nos ensina a direção para viver bem um casamento. E a palavra de Deus ainda vai além também. Aqui no capítulo 6 fala assim, também fala para os filhos: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Aqui o Senhor fala que prolongará os dias, né? Quando o filho obedece o pai. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E olha só, ainda continua também para o pai e para os pais. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ou seja, como eu disse, a palavra de Deus é para todos, para a família completa. Então, os filhos que estão me ouvindo agora, com certeza, numa casa deve ter os filhos junto, ouçam, obedeçam os seus pais. Nós vimos muitas notícias ruins, muitas mesmo, pelos filhos que decidem tomar suas vidas, tomar suas decisões, sem antes falar com os pais, sem antes conversar. Para que isso aconteça, os pais precisam demonstrar amor pelos filhos, para que os filhos, ao invés de procurar conselhos fora de casa, com os amigos que às vezes vai dar conselhos errados, para que os filhos sentem com os pais, olhem no olho e tenham liberdade de conversar, tenham liberdade de abrir o coração. Muitas vezes, o tempo correndo demais, às vezes o esposo sai o dia todo para trabalhar, a esposa de um lado para outro trabalhando. Quando chega a noite, cada um vai para o seu canto, um pega o seu celular, outro pega o outro, e a família se divide. Um vai para um quarto, outro vai para o outro, e não tem comunhão, não tem conversa. De repente, quando veja acontecer alguma coisa grave, e às vezes que podia ter sido evitada. Então, precisamos ter muita atenção. Esses dias eu vi um vídeo, eu achei bem interessante, fiquei pensando. A família saiu para jantar. Que coisa linda, né? Uma família unida sai para jantar. Mas, infelizmente, quando chegaram lá, o
que aconteceu? Cada um pegou o seu celular e ficou falando, conversando e não resolveu nada. Sai para comer fora só por comer? Não. Eu acho que vale a pena se saísse para conversar, para brincar, para se divertir, para rir um com o outro, não é? Então a gente precisa ter esses cuidados. O celular é ótimo, estou aqui para discriminar, para falar que o celular é ruim. Não é. Eu estou aqui para dizer que a família precisa ter um tempo um para o outro. Isso é completo. E a palavra de Deus também fala que, continuando, se os filhos obedecer os seus pais e honrar os seus pais, eles serão felizes na terra. O Senhor abençoa a vida deles. E olha o que fala no versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O que é provocar a ira? Vocês já viram? A gente vê muito. Os pais criticam os filhos quando eles estão adolescentes, que é uma fase bem delicada. Ao invés de estar juntos, estar ouvindo, dando atenção, vendo o que está acontecendo, começa a chamar eles, não sei o quê, você está ficando chato, está aborrecente. Era uma fase que precisava estar junto, ensinando, protegendo, para que não saia de casa e vá procurar esse abrigo, esse consolo em outro lugar. Então, as críticas, você está ficando feio, você está ficando isso, você está ficando aquilo, isso não é bom. Para que uma família, os filhos, precisam ter duas coisas que eu achei bem interessante aqui. Uma atitude correta e uma base sólida para educar os filhos na admoestação do Senhor. Lá em Provérbios 22:6 fala, ensina a criança no caminho. No caminho é diferente de o caminho. No caminho é juntinho, é lado a lado. Não adianta nada você mandar o seu filho fazer uma coisa que você não dá exemplo. Não adianta nada você exigir dele uma coisa que você também não faz. Muitos cristãos, infelizmente, os filhos acham assim, meus pais só é legal quando está na igreja. Isso é uma realidade muito triste. Eles deviam dizer, meus pais é uma bênção na igreja e é uma bênção também dentro de casa. Meu pai respeita minha mãe respeita meu pai, e os filhos se respeitam, e assim é uma bênção de Deus. A família, o projeto de Deus, que o Senhor sonha, quer, é assim. Uma família que se entendam, uma família que conversam, uma família que tem amor. Se a gente tem aquele amor, por isso que é bom a gente sempre ler aquela 1 Coríntios 13 e dar uma olhadinha como que é o amor, como que é o verdadeiro, como é o amor de Jesus. E o Senhor fala para nós ser imitadores dele. Então, até o amor do Senhor, nós precisamos imitar todos os dias para conviver bem em família. E aqui 1 Coríntios 13, no 13 ainda fala assim, agora, pois, permanecem a fé é muito importante, a esperança muito importante também, o amor e o amor, esses três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor, porque se você tem um amor, você tem fé e esperança. Então, que você possa ter esse desejo de ter uma família bem estruturada, de ter uma família abençoada, onde vocês se dão bem, onde os pais tiram tempo para sentar com os filhos, para ensinar. Porque ensinar é como diz lá em Provérbios, junto, no caminho. E até quando ele ficar velho, ele não vai esquecer. Nós estamos vendo muitos filhos perdidos hoje, jovens, adolescentes. Por quê? Porque faltou ter a disciplina, faltou ter limites e faltou ter o mais importante, o amor. E isso vem assim, um para o outro, até que chega e a família vira uma confusão. Então, cuide bem da sua família. Deixe o amor do Senhor envolver a sua família. Deixe o respeito, deixe o carinho falar mais alto. Quando for, ouça a opinião do outro, respeite a opinião de outro. Nem todo mundo é igual. Nós temos 5 dedos nas mãos. Um é diferente do outro, mas cada um tem uma função. E quando está tudo junto, funciona perfeitamente.
Então é desse jeito a família. Cada um tem o seu jeitinho. Isso deve ser respeitado. E que o amor do Senhor esteja no coração de cada família. Que a bênção do Senhor seja sobre os casais. Que um respeite e ame o outro. Que o varão respeite a esposa, que a esposa respeite o seu esposo e os filhos juntos se respeitem e respeitem os seus pais. E assim nós vamos ter famílias abençoadas, famílias que vai estar bem, que um ajuda o outro. Como diz lá em Eclesiastes, né? Um cordão de 3 dobras não rebenta fácil. Então, quanto mais junta a família tiver, mais forte ela se torna. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, nós te agradecemos, te louvamos, meu Deus, eu te peço neste momento, que o Senhor abençoe cada família, meu Deus, que está me ouvindo agora. Visita cada lar, meu Deus amado e querido, que a paz do Senhor esteja em cada família, que o amor do Senhor, meu Deus, esse amor maravilhoso de 1 Coríntios 13, esteja no cada coração de cada membro das famílias, meu Pai. Que eles se respeitem, que eles se amem, meu Deus, que eles, meu Deus amado e querido, procura viver, meu Deus amado, sempre buscando o Senhor, de acordo com a Tua palavra, de acordo com tudo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. E assim, meu Pai, nós vamos ter famílias abençoadas, famílias que têm prazer em estar juntas, que têm prazer em sentar à mesa para fazer suas refeições e se tornar este momento um momento de alegria, um momento de comunhão, Senhor. Meu Deus, que os filhos tenham prazer de estar junto com os pais, que eles não se achem o quarto um lugar de refúgio para se esconder, para achar que lá é o lugar que eles têm paz, mas que eles possam estar juntos, um, meu Deus, ajudando o outro, quando tiver uma luta, uma adversidade, que haja sempre a liberdade de conversar, de abrir o coração, de orar e declarar a bênção, meu Pai. Que as famílias sejam assim, abençoadas, meu Pai, pelo Senhor. Nós te pedimos e já te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.